Bom, vamos seguir aqui com os colunistas. Eu sei que a Dani tem uma informação, Dani, sobre a Polícia Federal. Qual vai ser a postura da PF, pelo menos planejamento, né, nesse acompanhamento das investigações no Rio de Janeiro? Bom, na verdade, anteontem, né, o governador Cláudio Castro e o ministro Ricardo Lewandowski anunciaram ali a criação de um escritório emergencial que integraria as informações da PF e as da Polícia do Rio de Janeiro. Essa estrutura que foi anunciada, ela vem ali na tentativa também de mostrar disposição do governo federal em ajudar o governo do estado, que no fim das contas, Sarza, nessa reunião que a gente está vendo aqui, as imagens, o governo do estado não pediu nada, sabe? O governador Cláudio Castro reclamou que o Rio estava sozinho, que o Rio agiu sozinho, depois disse que o Rio dava conta do problema sozinho, e quando o governo federal apareceu para perguntar, e aí, meu amigo, o que é que você quer? Ele basicamente não pediu nada de prático, e foi uma sugestão dele a criação desse escritório integrado. E aí o Lewandowski falou, ok, mas qual vai ser a atitude da Polícia Federal diante do histórico sabido de contaminação das instituições, inclusive das forças de segurança do Rio de Janeiro, com o crime organizado? A Polícia Federal vai ter uma postura vigilante com a Polícia do Rio. Para quê? Para evitar que, inclusive, informações de inteligência parem nas mãos erradas. Como a gente viu ontem, a operação do Rio de Janeiro vazou para a cúpula do Comando Vermelho. Tanto que 2 integrantes do Comando Vermelho, que, segundo a polícia, disseram ser do Comando Vermelho no Espírito Santo, estavam fugindo quando foram abordados pela polícia. Então, a PF vai manter uma postura vigilante e vai tocar os seus trabalhos, os seus inquéritos, da mesma maneira como vinha fazendo antes, né? A investigação da Polícia Federal será tocada por ela, de maneira própria, da forma como a PF vinha fazendo antes dessa mega operação no Rio. A ideia é que se dê uma resposta rápida, trabalhando em cima de dados que a Polícia Federal já tem, de pessoas como o ex-deputado PH Joias, que tinha uma série de conexões com a política do Rio de Janeiro e que foi preso sob suspeita de facilitar a venda e a entrega de armas para facções criminosas e também de lavar dinheiro para o crime organizado. A partir do momento que você tem a prisão desse personagem, você já consegue fazer um mapeamento, por exemplo, das finanças, das empresas, como é que o dinheiro circulava, e é meio que seguindo essa trilha, o follow the money, que a PF vai trabalhar. Então, assim, postura vigilante no sentido de atenção os indícios, né, de contaminação e vazamento de informações que tem nas forças de segurança do Rio de Janeiro e manutenção dos inquéritos em ritmo próprio que a PF já está tocando, né? Eles vão continuar sendo tocados com ou sem escritório emergencial, me disse a fonte da Polícia Federal ontem, da forma como vinham sendo até então. Sarza. Perfeito. Carla, você tem uma apuração sobre o trabalho da Polícia Federal também, né? Qual que foi a recomendação? Como é que você, o que você conseguiu apurar, né, sobre as recomendações da Polícia Federal nesse momento? Na linha disso da Dani, né? Tem uma outra informação que eu peguei, Diego, em relação ao Rio de Janeiro, né? Essa questão que a Dani falou é por aí mesmo. A Polícia Federal tem essa meta de fazer isso aí. Independente. Uma outra informação que eu peguei, que na verdade não tem relação com o Rio de Janeiro exatamente, mas que tem relação com uma outra coisa que a gente vai começar a falar bastante aqui daqui para frente, que é com a COP. Né? A gente até, inclusive, começa a cobertura especial da COP na semana que vem, mas eu recebi, uma fonte me passou da Polícia Federal, um ofício, Diego, da Superintendência do Pará, fazendo alertas do Comando Vermelho, que estaria preparando ataques a agentes de segurança. Mas eu conversando com pessoas da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, o que eles me disseram? Eles disseram que esse ofício é anterior aos atos do Rio de Janeiro e, segundo uma autoridade, foi um fato isolado, que já foi identificado, superado, e esse tipo de ofício eles minimizaram bastante, Diego, dizendo que, olha, é normal, é trivial, quando a gente identifica algo que pode chamar a atenção, a gente manda esse alerta. Esse ofício era um ofício, literalmente, um ofício de alerta a riscos de ataques. E aí,
Agora, o que me diz as autoridades da Polícia Federal e do Ministério da Justiça em relação ao que vai vir da COP, Diego, é que há toda uma estrutura, evidentemente, montada de segurança e que, nesse caso, né, dessa relação com as facções que a gente tem falado aqui, principalmente do Comando Vermelho essa semana, e que teve esse alerta ali no Pará, o que eles estão dizendo é que nesse caso, que foi um caso isolado e que não há, nesse momento, esse receio para a COP, e assim a gente espera, evidentemente, já que vai ser um evento extremamente importante, que a gente vai receber autoridades do mundo todo, né, Diego? Perfeito, é isso mesmo, Carla. Agora há pouco a gente tratou sobre os corpos, né, a identificação dos corpos. O Sakamoto conversou com o Ministério Público Federal, integrantes do MPF, que tem novas informações. Sakamoto. Desculpa, eu achei que o áudio estava desligado. Ô, Diego, tem sido uma discussão grande. Ontem de manhã, né, a gente até falou no All News, eu tinha conversado com a defensora, com a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? E ela havia contado a dificuldade que estavam enfrentando os familiares no IML com relação aos corpos. Primeiro, a dificuldade que a gente revelou naquele momento era que a polícia estava cobrando testemunhos dos familiares na tentativa de pegar coisas que ligassem os familiares, ligassem os entes queridos mortos ao crime organizado, para liberar o corpo, para poder garantir atestado de óbito. E aí a Defensoria Pública entrou na jogada, começou a acompanhar todos os familiares no processo e garantir a eles o silêncio, né? Porque não tem problema da polícia perguntar alguma informação ou outra, é importante para liberar o corpo, mas não é o momento de tomar depoimento, ainda mais pressionando no sentido de tentar confirmar qualquer tipo de tese nesse sentido. Só que, além disso, a Defensoria também estava reclamando, assim como outros órgãos vêm reclamando, da falta de acesso aos laudos necroscópicos, aos corpos das vítimas. E por que é importante isso? Porque é o seguinte, o IML responde ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E o governo do Estado do Rio de Janeiro é parte interessada no processo, com todo respeito aos médicos e outros profissionais envolvidos, mas é parte interessada no processo. E o processo é o quê? É confirmar que não houve execução, confirmar que todos eles morreram em combate, né? E confirmar de que não tinha nenhuma das vítimas com nenhuma marca ou nenhuma informação que poderia estar ligada diretamente a uma morte de forma equivocada ou uma morte proposital por parte da polícia, mesmo com eles rendidos. Então, o que acontece? Tanto a Defensoria Pública do Estado do Rio quanto o Ministério Público Federal têm solicitado essas informações, né, tem pedido essas informações. O MPF, porque ele é parte integrante, inclusive, não só ele tem responsabilidades, né, inerentes ao cargo, ele tem responsabilidades com relação à condenação do Brasil, no caso Nova Brasília, pela Corte Interamericana, tem um monte de coisas que possibilitam o MPF procurar informação. Mas aí você tem briga de jurisdição entre MPE e MPF. Aconteceu é que o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro solicitou, né, eu tive até acesso, solicitou informações para o governo do Estado, acesso, né, à questão dos corpos, e via Ministério Público Federal, e isso foi negado, né, e essa negativa veio, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público. Né, o Conselho Nacional do Ministério Público negou isso. Só que o que acontece é que não é tão simples, porque além do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ter solicitado essa informação, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Nicolau Dino, também pediu essa informação. Nicolau Dino, que coincidentemente é irmão do ministro Flávio Dino, também pediu essa informação. Também quer essas informações sobre o caso. E também, além de tudo isso, outra pessoa que está solicitando informações sobre isso, que tinha até instado a Procuradoria-Geral da República a buscar informações, é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, o que acontece? Está tendo discussões, tem discussões em cima disso que, eu não vou dizer que é má fé, mas tem discussões muito em cima de questão de, olha, isso aqui é a sua esfera de atuação, a minha esfera de atuação, o crime não foi federalizado, né? Não há nenhum pedido de federalização do crime, contudo, isso não significa que o Ministério Público Federal não tenha também suas competências no caso, não possa observar o caso, né? Não possa monitorar, considerando, inclusive, as condenações e outras obrigações que já foram impostas ao Brasil, né, por organismos internacionais em processos como esse. E a Defensoria também tem sua responsabilidade. Em suma, Diego, está faltando transparência num momento importante, que é o quê? Que é o momento da avaliação
das vítimas. Tem vítimas sendo devolvida para os seus familiares, sendo que a análise foi feita apenas pelo IML, sem a presença de outro desses órgãos que estão solicitando. Então, Diego, isso significa que a investigação final para dizer se houve uma execução sumária, se aquela linha do BOP, na verdade, ela foi uma tentativa de emboscada e execução e tantas outras coisas denúncias que estão circulando, vai ser dificultado por conta dessa falta de transparência, falta de acesso à informação neste momento.